Bom dia, gurizada. Estão me ouvindo? Bom dia, Sil. Me ouvindo e me vendo? Sim. Ah, tá. Se eu tiver hoje falando meio baixinho, tá? Depois eu vou ao dentista, uma puta dor de dente aqui, então eu vou procurar falar com o tom de voz mais baixinho para poder dar aula esse tempo todo, tá? Porque tá feia a coisa aqui. Gente, falando para Ana Júlia, que cuida aqui do material, para mim sempre, Ana Júlia, ontem não estava aberta de noite a sala de hoje, tá? Da aula de hoje, do dia 22. Então, lá no dia 15, se tu for lá no último slide, lá eu botei um anexo ontem à noite, tá? Que é a continuação desse aqui. Só para tu entender que daí a Europa no século XIX, então tá lá no próprio aula do dia 15, semana passada, que é, no caso, a terça-feira. Eu coloquei um anexo ontem, atualizado da aula do dia 22. Certo, galera? Então tá. Gente, como eu tinha dito para vocês, isso. Depois troca então, perfeito, obrigado. Olha só, galera, a gente tá vendo então, né? A Era Napoleônica, a gente mais ou menos terminou ela já, né? Deixa eu só retomar para vocês aqui. Então, a Era Napoleônica significou, tá? Significou para a França uma estabilidade política, principalmente política naquele momento, porque vocês sabem, né, que durante toda a Revolução Francesa, nos 10 anos de Revolução Francesa, apesar das várias mudanças, sempre foi tenso, né? Aquele conflito entre jacobinos e girondinos, um conflito entre os burgueses no geral contra os monarquistas, e se aparecer em prova a palavra realista, é a mesma anarquista, tá? Queria defender a realeza, o retorno do rei. Então, a França viveu 10 anos muito turbulentos, e o Napoleão no poder significou estabilidade, como a gente viu, ele vinha lá, né, do exército, ele tinha muita popularidade entre seus homens. O Napoleão era um cara que ele era muito querido pelas pessoas, tá? Um general que tinha vencido várias batalhas nas fronteiras, e aí os próprios girondinos entenderam Napoleão como um, uma peça importante naquele xadrez. Só que, claro, né, um cara cheio de vontade própria, um militar, ele acaba, né, unindo esse carisma com o seu espírito bélico militar, de exército, e ele acaba se tornando um imperador, sabe? E o Napoleão também, gente, só para vocês entenderem, o Napoleão ele vai dominar durante algum tempo e conquistar boa parte da Europa, certo? E cada lugar que ele conquista, como a gente tinha conversado, ele vai aburguesar esses lugares. Ele derruba os governos, né, os reis, os que estavam no poder, e coloca pessoas da sua família ou pessoas de sua confiança e imprime lá naquele lugar o Código Civil Napoleônico, né, que são os princípios burgueses ali. Então, Napoleão faz verdadeiras reformas liberais na Europa ali com a sua expansão. Tá? E aí a gente sabe que ele vai tentar fazer isso na Rússia, ele perde. E aí a derrota na Rússia do Napoleão significa a mudança, né, digamos, da sua força política e econômica, porque o Napoleão volta enfraquecido militarmente, economicamente, e aí já tem uma batalha de novo na Europa contra ele, a Batalha das Nações, e aí o Napoleão vai ser exilado, e ele consegue voltar e fica mais 100 dias, como a gente viu. Por que ficar só mais 100 dias? Porque já não era a mesma conjuntura. Napoleão não tinha mais força militar como tinha antes, por causa das guerras. Napoleão não tinha mais a força econômica pelas tensões que tinham acontecido justamente por causa dessas derrotas que ele tinha sofrido. E aí o Napoleão vai sofrer uma nova derrota, gente, na Bélgica, a Batalha de Waterloo. Para a Inglaterra vencer. E o Napoleão vai ser exilado na ilha de Santa Helena. Tá? O primeiro exílio do Napoleão na ilha de Elba, que ele fugiu, e o segundo exílio dele vai ser na de Santa Helena. Em 1815, o Napoleão é derrubado do poder na França. Ele vai morrer em 1821. Tá? O Napoleão morre em 1821, né? Mas desde 1815, o Napoleão
ele está fora do poder dentro da França. Uma coisa aqui importante para vocês, tá? Para vocês entenderem assim. O Napoleão, gente, ele significou para a Europa, tá? Uma espécie de expansão dos valores, né, burgueses, revolucionários, mesmo sendo ele um general. E mesmo sendo ele autoritário dentro da França. Mesmo que isso fosse contraditório dentro de um princípio filosófico. Dentro de um princípio filosófico ideológico, tu pensa, Marceto, o cara expande os princípios burgueses, mas ele é um autoritário. Ele lembra um absolutista, de certa forma, no sentido de ter o poder, né, arbitrário reunido nas suas mãos. Pois é, isso acabou acontecendo mesmo. Mas é inegável que a Revolução Francesa e o Napoleão juntos deram um soco na boca do estômago do absolutismo, de verdade, dentro da França. E agora? Quando Napoleão morre, gente, na verdade, quando Napoleão tinha sido exilado pela primeira vez em 1813, os inimigos da ideia revolucionária burguesa, liberal, os absolutistas, principalmente, eles começam a se organizar numa tentativa de fazer o quê? De fazer com que a Europa voltasse a ser como era antes, de voltasse a ser dominada pelos antigos reis absolutistas, que as fronteiras europeias fossem as fronteiras que eram antes da Revolução Francesa. E aí o Napoleão, e aí quando o Napoleão depois volta, digamos, quando o Napoleão volta, o Napoleão acaba, né, digamos assim, dando um banho de água fria nessa tentativa dessas pessoas. E ele fica 3 meses, né? São um governo de 100 dias. E volta a acontecer, depois da definitiva derrota do Napoleão, volta a acontecer essa reunião dos países absolutistas para ver o que fazer com a Europa depois do Napoleão. A Júlia pode passar mais um. Tá? E tá aí a parte final, né, gente? A parte final aqui o quadro ali da Batalha de Waterloo, que o Napoleão foi derrotado. Aliás, né, uma coisa muito engraçada, para vocês entenderem, o Napoleão imita depois de morrer. Quando Napoleão morreu, né, ele foi exumar o corpo dele e descobriu uma coisa bem curiosa, que tinham tirado a cabeça dele fora, né? E uma coisa bem estranha, porque a cabeça que caiu foi a cabeça de baixo, o Tico. O Tico Napoleão sumiu. E o pior é que depois encontraram. O que me deixa. Eu nunca entendi isso na história, porque como é que tu vai encontrar, né? Quem que tá caminhando na rua, né? Olha ali, aquele Tico não me é estranho. É a do Napoleão. E aí colocaram. E essa história aconteceu. Né? E o Napoleão, alguém perguntou antes ali, ele morreu em 1821, exilado. Né, fora de perigo e fora de capacidade de ação. Então, a gente entende que, politicamente, a morte de Napoleão, né, foi em 1815 mesmo, mas ele morreu em 1821. E aí, gente, o que acontece? Quando Napoleão morre, pode passar agora, né, Júlia? O próximo slide vai acontecer essa reunião que está aqui. Vocês estão vendo aqui o Congresso de Viena, que também tem outros nomes na história, tá, gente? O Congresso de Viena também pode aparecer como restauração, vocês vão entender por quê, e pode aparecer também como concerto europeu, né? Porque, na verdade, eu não tenho nem aqui eu sempre faço isso em aula quando eu dou esse assunto, né? Mas não tenho nenhum papel aqui para mostrar para vocês, eu queria fazer uma metáfora. Mas é como se fizesse o seguinte, tá? A ideia do Congresso de Viena, e está bem colocado ali no primeiro pontinho ali, restabelecer a situação política europeia anterior à Revolução Francesa. Ou seja, a ideia do Congresso de Viena é uma ideia, gente, mais do que conservadora, ela é uma ideia reacionária. O que é uma coisa reacionária? O que é quando a gente fala que algo é reacionário? O que a gente quer dizer com isso? Para você entender. Reacionário é a ação, tá? Ou a reação, né,
de um grupo, de um partido, de um político, de um país, o que seja, que tenta resistir ou tenta frear um movimento que já está em curso, certo? Tenta frear esse movimento e fazer com que as coisas voltem a ser como antes, sacou? É como se vocês tivessem conquistado coisas na vida de vocês. Digamos assim, tá? Vou dar um exemplo mais básico. Se vocês aí, nos seus 18, 19 anos, 17 anos, não sei qual a idade de vocês, mas acho que é entre 17 e 19, que vocês, de certa forma, tenham algum tipo de autonomia na vida de vocês, com os pais de vocês, seja lá qual for. E, de repente, o pai ou a mãe de vocês espiroqueou e não, de agora vai ser como era antes, com 14 anos. Aí tu vai dizer, what the fuck? É muito difícil acontecer isso, tá? Porque já está em curso. Então, uma ideia reacionária, ela é uma ideia bem travada mesmo, no sentido de não aceitar as mudanças e querer retomar as coisas antes. Então, essa é a ideia do Congresso de Viena. E o Congresso de Viena, gente, ele tem como participantes a Áustria, né? a Prússia, a Rússia, tá? Esses países, essas regiões absolutistas, e a Inglaterra e a França, tá? Deixa eu explicar por que a França. Mas não foi o Napoleão francês que foi derrotado e a França participa do Congresso de Viena. Que França é essa, né? A França dos Bourbon. A França dos derrotados pelo Napoleão. Derrotados pela Revolução Francesa. Lembra o rei Luís XVIII? Lembra o rei Luís XVIII, aquele que ficou no poder quando Napoleão foi exilado e depois fugiu? Pois esse cara de novo voltou ao poder na França, tá? Até 1824, o Luís XVIII, irmão do Luís XVI. Antes que alguém faça as contas, né? Quem é o Luís XVII? O Luís XVII seria o filho do Luís XVI, que foi jogado no orfanato aí, perdido, e ele morreu meio que no anonimato. Assim. O guri foi maltratado a vida toda e desapareceu. Então não temos Luís XVII no poder. E temos Luís XVIII, que tinha tendências absolutistas e participa do Congresso de Viena também, para ver como é que vai ficar a Europa depois de Napoleão. E a Inglaterra, você sabe, né? A Inglaterra tem a ideia do Congresso de Viena, de participar do Congresso de Viena, gente, no sentido de controlar o mercado de novo ali, né? Fazer com que as coisas, né, voltassem ao seu eixo depois da experiência do Napoleão, certo? Então a proposta é essa, é restabelecer a situação política da Europa anterior à Revolução Francesa. É tentar fazer com que o poder voltasse para a mão daquela minoria. Né? Gente, uma coisa muito importante aqui para a URGS, tá? E volta e meia aparece em vestibulares tradicionais. Os dois princípios norteadores do Congresso de Viena. Dois princípios norteadores do Congresso de Viena. A legitimidade e o equilíbrio europeu. Ou equilíbrio, pode ser. Legitimidade. Legítimas são as antigas famílias que governavam a França e a Europa. Legítimas são as antigas fronteiras europeias antes dessa anarquia feita pela Revolução Francesa e ampliada pelo seu Napoleão. Tá? Então, legítimas são aqueles grupos e aqueles partidos, aquelas famílias, aquelas fronteiras que, tá? Por exemplo, o Napoleão, a região da Alemanha, por exemplo, que hoje é a Alemanha, né, gente? Era o Sacro Império Romano Germânico na época. O Napoleão conquista, faz virar a Confederação do Reno. Depois que ele perde, se torna a Confederação Germânica. Dei um exemplo da Alemanha para vocês entenderem como é que eles criam as fronteiras, né, com o Congresso de Viena. Tá? Então é voltar o poder e os territórios para as mãos dos absolutistas derrubados. E a Inglaterra ajuda ali, porque é mercado, porque é controle. Segundo princípio, e se alguém tiver alguma dúvida pode perguntar aqui, tá? Segundo princípio, equilíbrio europeu. A ideia do equilíbrio europeu, gente, é uma ideia meio de geopolítica, assim, tá? A ideia é dividir o poder, na verdade, é meio louco isso, né? É dividir o mapa da Europa entre os principais protagonistas para evitar um Napoleão.
evitar que uma nação, um chefe político seja tão poderoso a ponto de bagunçar o poder, a distribuição do poder ali, o controle político das regiões da Europa. Então vamos equilibrar o mapa europeu. Vamos equilibrar para que não haja, né, uma nação, ou como eu disse para vocês, um outro Napoleão, que acabe tendo um poder arbitrário ou que acabe, né, bagunçando os nossos interesses aqui. Então, é distribuir os... E ali tem uma pinta, depois vocês podem ver com mais calma, né? Depois da aula, mostrando quem ficava com quem. Na verdade, gente, a Inglaterra falou bastante coisa, a Áustria, né? Isso é interessante eu falar para vocês, por quê? Porque isso vai começar a estimular... Opa, pergunta de novo aqui. Não vi aqui, alguém perguntou. Deixa eu só ver aqui. Alguém botou, acho que legitimidade, né? Perguntaram aqui para mim. Tá, mas eu acho que foi legitimidade, né? O princípio da legitimidade, quem perguntou para mim, é a ideia, tá, de que o poder tem que ficar nas mãos das famílias absolutistas, que foram derrubadas, e as fronteiras territoriais também, como eram os impérios anteriores, porque isso é legítimo, né? Legítimo, legitimidade, né? Legítimo, aquela ideia de tradição, aquela ideia de que é justificável ser assim, tá? E, obviamente, essa divisão do mapa ali que vocês estão vendo ali, os territórios, a gente vai ter o quê? Prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês aqui agora, porque vai ser importante para aulas futuras, ou, né, porque a gente vai ver daqui a pouco. Galera, a ideia da Revolução Francesa criou um espírito revolucionário, um espírito liberal, que esses, né, que é o que o Congresso de Viena tentou controlar, tá? E uma coisa importante aqui, dentro desse equilíbrio europeu, tá? Dentro digamos, dessa repaginação do meu sob o, né, quadro por essas potências europeias, alguns grupos nacionalistas vão começar a surgir, gente. Grupos nacionalistas vão começar a surgir, se sentindo insatisfeitos com isso. Quer ver? 2 exemplos? Os italianos e os que viriam a ser os germânicos. Já eram, né? Mas que viria a construir a Alemanha. 2 exemplos para vocês, 2 exemplos. Porque eles estavam controlados por impérios. O Congresso de Viena colocou a Europa nas mãos desses imperadores, nas mãos dessas famílias, desses impérios absolutistas de novo. E isso incomodou alguns grupos que queriam liberdade, queriam independência, queriam autonomia, queriam se tornar um país. Tá? Então, presta atenção nisso, porque isso depois vai fazer projeto da união da Alemanha, da unificação da Itália, de algumas revoluções liberais que vão acontecer aqui. E aí, outra coisa muito importante aqui, gente. No Congresso de Viena, foi criada, e aí presta atenção, a Santa Aliança, que, na verdade, até aparece mais em prova do que o próprio Congresso de Viena em si. A Santa Aliança foi criada no Congresso de Viena. E qual era a ideia dela? Uma missão contrária aos nossos objetivos. Cagar a pau ideias liberais, cagar a pau ideias nacionalistas. Como assim, Marcito, nacionalista? Era muito comum naquela época, tá? Vários grupos nacionalistas étnicos e tal. Travou a mesma coisa aqui? Qual parte que eu parei? Tá, vamos de novo. A Santa Aliança, gente, ela foi criada para quê? Para combater, quando eu falei cagar a pau, né? A Santa Aliança foi criada para combater manifestações liberais, como era da Revolução Francesa, tá? Para combater manifestações nacionalistas, aí que eu parei. Deixa eu explicar. Tu tinha um grupo que tinha uma identidade nacional, que tinha uma pertença, que fazia parte de um grupo nacional étnico, entende? Que se identificava, tipo os italianos, os gregos, né, os alemães, por exemplo, os belgas, tá?
Só que esses grupos nacionalistas não tinham seus países. Eles eram dominados por impérios, entende, gente? Então, a Santa Aliança, como está ali colocado, ó, uma união político-militar para combater esse tipo de manifestação. Então, por que eles faziam isso? Porque eles, obviamente, não queriam que, né, ideias da Revolução Francesa ou qualquer outra coisa mais progressista começasse a surgir de novo na Europa. Eles queriam meio que afogar a história. Tá? Gente, eu estou só com... Não vai dar para fazer aqui, porque isso aqui é um papel né, um papel toalha, tá? Mas é mais ou menos assim a ideia, tá? Isso eu faço assim, ó. Vou pegar o seguinte para vocês entenderem, tá? Isso aqui é a Europa. Isso aqui é a Europa absolutista durante a Idade Moderna, tá? Reis, rainhas, princesas, príncipes, sociedade estamental, privilégios, tudo aquilo que a gente viu antes da Revolução Francesa. Aí veio a Revolução Francesa e fez isso aqui. E amassou o absolutismo, né? Aquela ideia. Depois veio o Napoleão e continuou o serviço. Então, gente, durante a Era Napoleônica, ali até mais ou menos 1815, isso aqui foi o que aconteceu com o absolutismo, né? Tá? Ele foi amassado ali, com os princípios burgueses, liberais, do iluminismo e tal, e com as práticas napoleônicas também. Quando Napoleão é derrotado, o que vai acontecer? Qual é o papel do Congresso? Qual é a ideia do Congresso de Viena, né? Isso aqui, ó. Esse papel não é ideal para fazer isso, tá? Eles tentam fazer com que volte a ser como era antes. Tá? Sabe aquele teu namoro, eu vou dar uma polemizada, que foi tenso, que foi terrível, que deu briga, que às vezes até foi tóxico, né? Que foi, sabe? E aí eles terminam, aí a pessoa volta dizendo, vamos tentar de novo, vai ser tudo diferente, a gente vai ser como era antes, tintim por tintim. Aquela coisa, né? Quando quebra um vaso, né? Tu até pode juntar os cacos, né? Mas vai dar a marquinha. O papel, uma vez tu amassou ele, né? Agora tem tecnologias novas, tá? Mas não pode, né? Até onde eu sabia, não podia reciclar um papel assim porque as fibras foram rompidas. É a mesma metáfora. Eu estou dizendo para você, eu fiz toda essa metáfora para você aqui para explicar para vocês que a longo prazo, esse projeto reacionário não vai dar certo. Porque uma vez que as fibras da história são rompidas, uma vez que o progresso é descoberto, é conhecido, a tentativa reacionária de trancar aquilo, frear aquilo e fazer voltar como era antes, nunca dá certo. Então, esse Congresso de Viena, a ideia da Santa Aliança, do Congresso de Viena, até ali mais ou menos 1830, 40, ainda respirou com a ajuda de aparelhos, tá? Mas depois, gurizada, depois não deu mais. Depois não deu mais porque, né, não tem como. Quer dizer, a história não se repete, entende? A história não se repete. Então, o Congresso de Viena criou a Santa Aliança para justamente bloquear, e outra coisa também, bloquear qualquer processo de independência em colônias. É aí que a Inglaterra se retira. A Inglaterra participa do Congresso de Viena para equilíbrio de poder, porque ela quer ter mercado, a Inglaterra tem indústria, mas a Inglaterra, preste atenção, não participa da Santa Aliança. Por que, Marcito? Porque um dos princípios da Santa Aliança é combater, por exemplo, as independências na América, além das europeias, né? E aí a Inglaterra fala, não, porque a Inglaterra vê a América como, gente, como um mercado consumidor. A Inglaterra vê a América como um mercado consumidor em potencial. Porque vocês sabem, tá? Na América colonial, Brasil, né, nos países ali, as regiões da América Espanhola, que viraram países depois, eles viviam sobre o quê? O pacto colonial. Lembram disso, né?
Eles não poderiam vender produtos, não podiam fazer comércio ou qualquer tipo de estabelecimento econômico com nações, a não ser as suas metrópoles. Então, tu imagina uma Inglaterra cheia de produto industrial, cheio de mercado em potencial que ela pode, né, explorar, não podendo fazer comércio porque essas regiões não são independentes. Então, a Inglaterra não concorda com essa aliança, nesse sentido que para ela não é vantajoso. Tá? E, gente, só para vocês entenderem, a longo prazo, o Congresso de Viena fracassa, pelo motivo da metáfora do papel que eu falei para vocês, as fibras rompidas, e também vou explicar aqui por experiências factuais. Primeiro, a Inglaterra ajuda a fracassar, né, o próprio Congresso de Viena, por quê? Porque ela precisa de mercado. Outra coisa que faz fracassar o Congresso de Viena, as variadas e contínuas revoluções liberais que vão acontecer na Europa, que a gente vê daqui a pouco, ao longo do século XIX, o processo de independência da América Espanhola e Ibérica, porque tem o Brasil também, que vai acontecer, mesmo a contragosto da Europa absolutista. Então, tudo isso aí vai minar o projeto do Congresso de Viena reacionário. E também, gente, o próprio Estados Unidos. No ano de 1804, 22 de dezembro de 1804, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, tá? Ele vai criar... Desculpa, 1824, tá? Ele vai criar um discurso, tá? 24, 20, eu estou ficando meio com Alzheimer. Ele vai criar um discurso no Congresso americano que vai ficar conhecido como América para os Americanos, que vai ficar conhecido como a doutrina Monroe, América para os Americanos. Nesse discurso do presidente, 1923, nesse discurso do James Monroe, o que vai acontecer? Ele vai estimular os Estados Unidos e a América em si para se defender do absolutismo europeu, né, que é a América para os americanos. A gente não pode ser escravo do absolutismo. Eles querem que a gente volte a ser colônia. Vamos proteger a América. Tem historiador, e né, muitos historiadores que vão dizer que isso aí já era uma preparação para os Estados Unidos dominar a América. Porque os Estados Unidos queriam, na verdade, defender a América contra a Europa, porque eles queriam aqui explorar a América, entendeu? Então, que eles queriam controlar o seu quintal. Mas aí é uma coisa que não tinha como saber, porque, né? De fato, posteriormente, os Estados Unidos acabaram dominando mesmo a América, né? Pega o caso do Brasil, por exemplo, bem controlado economicamente pelos Estados Unidos, mas na época não tinha como saber isso, né, gente? Mas eu estou mostrando para vocês alguns exemplos, tá? Que provam, por A mais B, que o Congresso de Viena fracassou, tá? A longo prazo. Por quê? Porque uma vez rompidas as fibras da história, não tem como tu recauchutar aquilo que já está, né, quebrado. Então, o Congresso de Viena tinha esse objetivo de destruir aquilo que a Revolução Francesa fez e que Napoleão fez, tentando fazer a história retroagir. Tá? E aí, o que vai acontecer? O século XIX, gente, é o século das revoluções burguesas, liberais também, que começam com a Revolução Francesa lá e que não vão parar. Tá? E eu preparei para vocês no próximo slide aqui uma imagem que pode aparecer até no Enem e tal. É uma imagem do Eugène Delacroix, um pintor, um artista francês. Eu acho esse quadro maravilhoso. E muita gente confunde, né, esse quadro aí. O nome do quadro é A Liberdade Guiando o Povo. A Marianne, ali na frente. E esse quadro, gente, ele é muito interessante a gente analisar ele até para o Enem, que ele mostra, assim, né, mais ou menos a ideia de do que estava acontecendo na Europa nessa época aí, e algumas simbologias que a gente tem que entender. Vocês podem ver que essa imagem assim, né, evidentemente muitos de vocês já viram, essa imagem, na verdade, ela está retratando a Revolução de 1830, as jornadas gloriosas de 1830 na França, que derrubam definitivamente o absolutismo, tá? Mas ela tem menções da Revolução Francesa nessa imagem aqui. Tá? Vamos pegar aqui. Pode ver que a imagem central da imagem aqui é a mulher, a Marianne, tá? E ela está com os peitos de fora, vejam ali os peitos de fora. E pode ver que essa imagem aqui ela é meio triangular, assim, ó. Ela
a parte central e mais para frente, assim, digamos, em perspectiva, mais perto na vida da gente aqui, é a Mariane ali, né? E ela tá com os peitos de fora, né? Turma, a Mariane aqui, tá? Ela representa a República na ideia do Eugênio Delacroix. E você pode ver que a República está ligada à mulher. Muitos países, tá? Quando trabalham com a ideia de República, colocam sempre a mulher, como se o homem velho representasse o antigo, o absolutismo, e a mulher representa a República, a Revolução. E ela está de peito de fora ali, tá? Porque para o pintor, né, mostrar os peitos é um ato de coragem. E foi um ato de coragem mesmo a Revolução Francesa ali, né? E ela tá com o chapeuzinho, aí que é uma coisa importante, ó. Esse quadro de 1830 retratando, só que ele faz menções à Revolução Francesa. Como é que a gente pode ver isso? A bandeira tricolor, vermelha, branca e azul, que é da Revolução Francesa, tá? Essa bandeira da França que a gente conhece aqui, ela é pós-Revolução Francesa, tá? Era outra, era umas florzinhas, era um outro desenho lá, tá? Não era assim antes. O barrete aqui, o barrete frígio, que é o símbolo da República até hoje na França, então remonta a isso. E a Mariane aqui também está com o quê, gente? Uma baioneta na mão. Para mostrar o quê para gente? Pô, que a revolução, velho, que hoje vocês têm, de 1930, ela veio, né, a liberdade guiando o povo. Ela não veio com bala de sete belo, né? Nenhuma revolução se faz com torta de bolacha. A revolução é sangrenta, sempre foi sangrenta na história, tá? E aí mostra que, né? Então, o barrete frígio, a bandeira e a baioneta, que era usada na Revolução Francesa, dão um exemplo de que essa liberdade representando a mulher, ela surge, tá, com muita valentia, com muita coragem e remonta à Revolução Francesa, tá? Gente, ali atrás, ali, ó, deixa eu pegar atrás à esquerda, aquele cara de cartola ali é o próprio Eugênio Delacroix, que é o pintor. Ele se colocou junto. Ele não estava na Revolução a sair de 1930, mas ele se colocou junto, mostrando que ele está junto. E aquele chapéu dele é um chapéu de artista, um chapéu meio de burguês. E ele está junto com os trabalhadores ali atrás dele, tá vendo? Os trabalhadores ali, aquela roupa ali, ó. E vocês podem ver que daí dá a ideia do que para ele. Trabalhadores e burgueses estão juntos, né? Construíram juntos essa república, essa ideia de liberdade, tá? Aqui no chão tem os mortos. Cara, isso, e pode ver, né? A Mariana em cima dos mortos, porque a revolução tem o seu preço. A revolução, ela tem o seu custo, né? Muitas pessoas morreram. Ali tem muita coisa que a gente pode observar aqui. E aqui do lado, tem uma criança, tá vendo ali, ó, com duas armas na mão, guri do Sarandi da vila, né? Gente, na ideia do Delacroix aqui, né, a criança é o futuro. As crianças são o futuro. E tá armado, guri. Por quê? Porque até o futuro ele veio com luta. Então, hoje, talvez esse quadro, na geração de hoje, de vocês, a minha, né, fosse um quadro desestimulado, porque, pô, ali, ó, criança com arma, nós temos uma concepção. Por isso que a gente sempre tem que fazer isso que eu falei para vocês, né? Tá pedindo. É um cara ajoelhado, eu acho. É uma mulher ou um cara? Eu não sei qual é, mas tá como se fosse um pobre pedinte, mostrando que a revolução, né, gente, que o processo revolucionário ainda está em processo, né? Tem pobres, tem ricos, tem tudo, né? É um processo que está em construção ainda. Muito boa outra coisa. Também tem outra criança que aparece ali que está também que roubando as pessoas. As crianças também faziam isso, né? Pilhando ali os mortos. Por isso que eu tinha dito para vocês, né? Esse menino ali está né, o futuro vem armado. E só agora lembrei que eu estava dizendo para vocês. Isso é uma coisa interessante porque hoje nós temos uma visão muito mais pacifista, né, do mundo. Eu acho positivo, né, eu acho positivo. Por isso que às vezes o julgamento do passado, se a gente for fazer ele assim, né, no seco assim, não sobra nenhum herói, né? Não que precisamos ter heróis, mas se a gente for ver o passado, gente, a ideia de paz era muito difícil as pessoas entenderem, porque tudo era com guerra, com revolução, entende? Então, a concepção que as pessoas tinham era muito diferente da de hoje. Hoje, talvez, uma ideia heróica e tal não seja pintada com pessoas mortas, com crianças, entendeu? Mas era uma coisa de época, né? Tudo veio com muito custo, com muito sangue. Não estou defendendo isso, mas estou mostrando para você que é um fato.
Aconteceu assim, aconteceu dessa forma, entende? Então, e a mulher é a ideia de república, de coragem. Pode ver, Estado da Liberdade, não deu muito certo isso, tá? O Brasil é um país, dá vergonha, né? O Brasil conservador e tal. Quando a ideia de república veio para o Brasil, e quando começou a ter a ideia de mulheres com peito de fora no Brasil, logo, né, aquele conservador da época lá, já associou a mulher à prostituição, né? A mulher é meretriz, peito de fora. Então foi deturpada a ideia de república com essa imagem feminina no Brasil por causa de um estereótipo típico do Brasil. Mas hoje o Brasil, hoje nós temos um Brasil diferente, né? Extremamente revolucionário, um país extremamente para frente, né? Então nos livramos disso. Não é mais um país atrasado assim de para frente. Né? Tá? Mas só para mostrar para vocês que essa ideia do quadro, tá, que pode aparecer na prova do Enem, é uma ideia de 1830, tá, mostrando as transformações que estavam acontecendo na França e na Europa, eu deixo na França aqui, no caso da foto, e que remontam à Revolução Francesa. Então, o quadro, gente, do Eugène Delacroix, ele é de 1830, certo? Para os processos revolucionários da Europa, da França, mas ele tem traços aí que remontam à construção feita lá, né, com a Revolução Francesa em 1789. Tá, galera? Pode passar, Ana Júlia? Muito obrigado de novo. Né? Galera, eu botei algumas datas para vocês aqui, tá? Até porque ia ficar muito pesado se eu botasse para vocês uma melhor de país para país e tal, mas depois eu mando para vocês esse material, tá, para vocês estudarem aqui, porque eu acho mais prático aqui fazer algumas datas para vocês entenderem do sentido macro aqui, essas coisas, tá? Gente, como eu disse para vocês, o Congresso de Viena, a longo prazo fracassaria, frente a tudo que está acontecendo, tá? No sentido das ideias liberais, burguesas, tá? Que começa a assolar a Europa. Muito bem. Nós temos algumas datas aqui, tá? De algumas revoluções que são que tentam dar seguimento a esse progressismo liberal. Na década de 1820, gente, tá? Nós temos a Revolução de Cádiz, em 1823, tá? Na Espanha, que dá uma constituição para a França, uma constituição liberal. Gente, na verdade, na era napoleônica, tá? Na era napoleônica, o Napoleão, né, as tropas napoleônicas também invadiram a Espanha, além de invadir Portugal. E aí, gente, o que acontece? A Espanha estava vendo um processo de constituição, estava tentando se reformar e tal. E quando acontece isso, o rei que está governando a Espanha, mesmo tendo conseguido expulsar as tropas napoleônicas de lá, ele mantém uma postura absolutista. E aí, em 1823, que começa em Cádiz, eles vão contra isso e promulgam, né, uma constituição para fazer com que a Espanha, pelo menos, tente passar por um processo liberal também. É um assunto meio coadjuvante na história, mas aconteceu também, de coadjuvante no sentido de vestibular para vocês. Dificilmente se trabalha muito isso, tá? Em Portugal, nós temos a Revolução do Porto também, porque em 1808 a família real vem para o Brasil, e aí, né, os que ficaram em Portugal ficaram lutando com as tropas napoleônicas. As tropas napoleônicas são expulsas de Portugal em 1811, 12, e aí os portugueses ficam ainda nas mãos dos ingleses que manipulam eles ali. Então, em 1820, na cidade de Porto, estoura um projeto, uma revolução liberal, criando uma constituição em Portugal, e ligeirinho isso vai para Lisboa, e aí eles querem que o rei Dom João volte. Isso a gente vai ver depois em Brasil. Mas também é uma revolução, é um processo de caráter liberal nesse sentido, tá? E a Grécia, gente, consegue, depois de 8 anos, aí ficar independente do Império Turco-Otomano. Veja bem, né? Vocês lembram da Grécia? A Grécia, que era lá, né, a berço da democracia, da filosofia, de tudo aquilo que a gente viu lá na antiguidade, né, que deixou legado até hoje, né? A Grécia ficou dominada, então, pelos macedônicos, depois foi para a mãos dos persas, depois para a mão dos romanos, até que ficou na mão dos turco-otomanos. E só em 1829 a França vira um país independente de novo, imagina, século XIX. Tá? Então, tudo na década de 20, nós temos vários processos liberais ali, botando por água abaixo as ideias de quem? Do Congresso de Viena e da Santa Aliança. Tá?
1830, que é o ano daquele quadro que a gente viu antes. Tá? Turma, deixa eu explicar rapidinho para vocês. Quando Napoleão perdeu, tá? Quando Napoleão foi derrotado definitivamente lá em 1815, quem ficou no poder foi o Luís XVIII. Tá? Que o Luís XVIII, ele fazia o quê? Ele tinha tendências liberais, mas várias tendências absolutistas, fazendo com que o processo revolucionário francês ficasse trancado. O Luís XVIII morre em 1824, tá, gurizada? E quem é que assume o poder? O irmão dele, o Conde de Artois. E ao assumir o poder, ganhou o título de Carlos X. Esse Carlos X é ultra absolutista. O que ele faz, então? Ele faz justamente o que eu falei para vocês. Ó. O Carlos X tenta fazer com que a França volte a ser aquela França do, sabe, do Palácio de Versalhes, sabe? Ele queria aquilo de novo, mas, né? Então ele assume em 1824 e o seu governo é bem absolutista. E ele começa a sofrer oposição de muitas pessoas. Liberais, progressistas, mais radicais, mais moderados, napoleônicos que querem a volta da família do Napoleão e parará. O que vai acontecer, gente? De tão absolutista que é, acontece, então, na França, as jornadas de julho, ou as jornadas gloriosas, né? No final do mês, as pessoas vão à rua fazer barricadas, as pessoas vão para a rua fazer protesto, brigar com a polícia contra o absolutismo. E são vários grupos, entende? São vários grupos. Bonapartistas, como falei para vocês, liberais, radicais, enfim. E aí o rei é derrubado do poder. Preste atenção agora. Agora eu bati o martelo. Em 1130, com essa revolução, com as jornadas de julho, definitivamente vai abaixo o absolutismo na França. Tá? Por isso que eu disse para vocês aquele dia na Revolução Francesa que a Revolução Francesa marcava o início do fim, né? Porque o absolutismo, volta e meia, voltava como fantasma, né, gente? Como espectro. E aí, em 1830, vou repetir sim, em 1830, o absolutismo ele desaparece, ele é destruído dentro da França. Vou repetir o que o Gabriel pediu ali. Então tá, vou repetir rapidinho, tá? O governo da família Bourbon. Em 1815, Napoleão é derrotado em Batalha de Waterloo. Assume o Luís XVIII de novo. Mescla liberalismo com absolutismo. Ele morre em 1824. Assume o seu irmão, Carlos X, em 1824. Tri-absolutista. Foram 6 anos para desgaste dele. Em 1830 surgem barricadas nas ruas, protestos nas ruas, manifestações populares e burguesas, e o rei foge. E aí acabou-se o absolutismo na França em 1808, tá bom? A França definitivamente vai deixar de ser absolutista em 1830, com as jornadas de... Inclusive daquela fotinho que passou ali antes, ali, tá? E aí, galera, quem assume o poder na França em 1830 é Luís Philippe de Orléans, que ficou conhecido como o rei burguês. Por quê? Porque, apesar de ser rei, não é absolutista. Governa para quem? Para a burguesia. Obviamente, ele foi colocado no poder ali, certo? E ele não seria absolutista, visto que o último rei tomou um pau, né? Fugiu por causa das protestos, manifestações da Revolução de 1830. Então, em 1830, a França deixa de ser absolutista definitivamente. E ainda outro episódio em 1830, que é a independência da Bélgica. Tá? E gente, 1800, e a década de 30, preste atenção no Marcito, a década de 30, a década de 30, galera, é uma década bem intensa também para 2 regiões que virariam a ser países depois, Itália e Alemanha. Já começam manifestações entre os italianos e os alemães contra o absolutismo, contra os domínios que eles tinham sobre, né, de outros impérios sobre eles. Só que, naquele momento, na década de 30, ali, essas manifestações serão sufocadas, vão ser combatidas. Mas já está ali acontecendo. Então, vejam bem o que eu estou mostrando para vocês para A mais B. Que todo o século XIX, gente, apesar do absolutismo, apesar do Congresso de Viena da Santa Aliança, o século XIX foi o século das revoluções liberais. É o século da implantação e solidificação do quê? Do capitalismo.
do capitalismo. Revolução Industrial, mas Revolução Francesa é capitalismo. E isso veio com força. Na virada do século XIX para o século XX, o Ocidente seria capitalista, mesmo que as tendências absolutistas tentassem se mexer. Tá? E aí nós temos uma outra data importante, o ano de 1848. Tá? Gente, no ano de 1848, o que vai acontecer? Começa na França e vai para outras regiões a Primavera dos Povos. Tá? Pegando um caso um pouco da França, eu disse, depois vou mandar para vocês um materialzinho país por país, tá? Para vocês se divertirem ali com alguns detalhes. Mas o mais importante eu estou explicando aqui. Em 1848, gente, então, como eu disse para vocês, a França era do Luís... quando, em 1830, o absolutismo foi derrubado com Carlos Less, assume Luís Felipe de Orleans. E, gente, ele governava, assim, para a burguesia, né? E o que vai acontecer? Ele começa a sofrer oposição, porque outros grupos começam a se manifestar contra o rei, que governa só para a alta burguesia. Quem são esses grupos? Os revolucionários, não, os burgueses mais radicais, mais jacobinos, lembra da expressão jacobino? Os mais radicais. Alguns simpatizantes do bonapartismo. Em 1848, também é o ano de publicação de um pequeno panfleto que viraria livro e que seria símbolo para uma nova ideologia que também surgiu daí. Em 1848 é publicado o Manifesto do Partido Comunista. Karl Marx e Friedrich Engels lançam isso. Por que, gurizada? Porque a partir da década de 40 começa a surgir novas ideologias resultantes da Revolução Francesa. A burguesia, que era revolucionária, que derrubou o absolutismo, ela começa a ter o poder agora. E aí surge, dentro, né, da cabeça de alguns intelectuais, analisando a realidade europeia, a seguinte questão. A burguesia foi revolucionária. A burguesia derrubou o absolutismo. Mas agora o mundo... Lembra que eu disse para você aquele dia, né? Mas agora o mundo muda, a desigualdade está em outra ordem. A desigualdade está na grana. Então, os burgueses colocaram no poder e quem não tem grana se fudeu. Quem não tem grana está fora. E aí surgem ideologias socialistas, anarquistas, tá? Que pensam o seguinte: somente uma igualdade econômica é que pode fazer justiça social mesmo. O lucro desses empresários, o lucro dos patrões, essa burguesia, ela explora o povo. Os trabalhadores, né, eles trabalham, os trabalhadores trabalham, são explorados para a burguesia ter o seu capital. E aí a gente sabe, né, mais ou menos ali o que está acontecendo. Porque a Revolução Industrial, ela caminha a passo, mas a desigualdade também caminha a passos largos, né? A desigualdade econômica, tá? Eu não quero que vocês me interpretem mal, mas o Marcito é um vai para Cuba, petista, abortista, lulista, né? Daqui a pouco eu estou falando sério. A desigualdade econômica, no sentido da, né? Ela é meio que filha também desse capitalismo que entrou, tá? Porque é natural no processo de acumulação de capital de uma produção industrial, que a gente vai ver na aula que vem, imperdível Revolução Industrial, né, que dentro de uma fábrica, de uma empresa, né, haja um acúmulo de capital porque por quem tem os meios de produção, para quem é o dono da empresa, da fábrica, e que haja uma exploração do cara que vende a sua força estabelecida. Isso é uma lógica que aconteceu, e aí esses grupos começam a aparecer na Europa também, gente. Então, nessa Primavera dos Povos, não é só o burguês radical que queria mais democracia, que queria, né, mas também tem um socialista aparecendo ali, começa a aparecer os, né, entende? Primavera dos Povos. Gente, geralmente a primavera, né, no sentido aí de uma discussão acadêmica, ela dá uma ideia de quando um povo se insurge contra o seu governo, entende? E geralmente de forma espontânea, sem uma ideologia única, entende? Sem uma ideologia única para conduzir.
mas quando a população em si está contrária ao que está acontecendo, e é meio heterogêneo a luta, né? Não é tão uma ideologia só. Veja bem que a Primavera dos Povos ali dá origem a expressões como, por exemplo, 1968, em Praga, na Tchecoslováquia, Primavera de Praga, tá? Contra a soviética, e depois, você sabe, a partir de 2010, 2011, a Primavera Árabe do Oriente Médio, né? Os caras do Oriente Médio nem chamavam assim, né? Mas a ideia de primavera é sempre quando há o povo se insurge contra o Estado, autoritário que seja, e geralmente é uma explosão, uma insurgência, um protesto meio espontâneo, que tem uma diretriz, mas ela não domina, assim, entende? Todo mundo junto. Isso foi maravilhoso, né? A primavera, que palavra bonita, né? Primavera dos povos. Deixa eu ver aqui a Bruna. Deixa eu ver de novo aqui. Deixa eu só ver que a Bruna botou aqui, gente, para não perder aqui o fio da meada, porque realmente essa aula aqui, ela é... A independência da Grécia? Tá, vou repetir. A Grécia, então, gente, ó, a Grécia, ela ficou independente. Vamos fazer os cálculos, né, quem é da matemática. No ano de 338 a.C., a Batalha de Queroneia, Filipe da Macedônia domina a Grécia. 338 a.C. E até 1929, ali, a Grécia ficou nas mãos de outros impérios, tá? Primeiro, a Grécia ficou dos macedônicos, né? Depois, com os desdobramentos da antiguidade, a Grécia vai para a mão, obviamente, do Império Romano. O Império Romano dominou os macedônicos. Depois, nós temos a expansão turco-otomana, né? Muçulmana na Europa, ali, em algumas regiões. E os otomanos dominam a Grécia. E a Grécia vem num processo de independência. E durou 9 anos, tá? E a Grécia, ela luta pela sua independência e consegue ela em 1829. Ela se rompe do Império Turco-Otomano e também com princípios liberais, também com princípios ali do que estava acontecendo naquele momento na Europa ali, tá, gente? Então, voltando a falar, a Primavera dos Povos, galera, ela é simbólica, então, porque o que vai acontecer na França? O rei, o Luís Filipe de Orleans, como eu disse para vocês, ele sofre ele toma o poder em 1830, só que em 1848, em fevereiro de 1848, a França derruba o rei, né? E aí, gente, derruba o rei e derruba a monarquia francesa. A França, em 1848, se torna uma república de novo, depois da Primavera dos Povos. É a segunda república francesa, porque a primeira vocês não nem são obrigados a lembrar, porque isso aqui eu falei, né, no meio de tanta coisa que eu falei para vocês, mas a República Francesa data da Revolução Francesa, que foi em 1792, lembra, com a Convenção, e a Primeira República, ela termina quando? Em 1804, quando Napoleão se sagra imperador da França. Então aí, né, 1804, Império Napoleão, e aí agora nós temos a Segunda República Francesa, 98, que daí passa por um outro processo, aí assume depois Napoleão III, que subir Napoleão e tenta fazer o império que nem do tio dele, mas fracassa. A França ainda passa por outros processos ali. Mas o ano de 1848, gente, ele vai ter essa Primavera dos Povos na França e para outros lugares também. Muitos outros territórios começam os processos de luta contra os impérios. 1848 também marca lutas da Itália para tentar se unificar, da Alemanha, ainda vai demorar um pouco mais, mas já vão tentar de novo nesse momento se unificar. No Brasil, para você entender, no Brasil, gente, em 1848, a gente vai ter a Revolução Praieira dentro do Segundo Reinado, e dentro da Revolução Praieira tinha um grupo que criou o Manifesto ao Mundo, que queria voto universal, o fim da escravidão, tudo isso inspirado pela Primavera dos Povos, entende? Foi um período muito importante. E só para vocês entenderem, né? Essa época, gente, é uma época extremamente revolucionária, entende? E um misto aí de ideologias que vão começar a surgir, tá? E não esqueça, né? O socialismo também começa a aparecer como uma alternativa para os trabalhadores. É uma ideologia que começa a despontar como uma ideologia que vai confrontar a ideologia da burguesia, a ideologia do iluminismo, ok? E não vai parar, né? Tanto que até ali o surgimento da União Soviética, a gente vai ter esse embate aí dessas ideologias. E como eu tinha dito para vocês, no rol dessas revoluções,
vai acontecer também dois processos aí, que é a unificação da Itália e a unificação da Alemanha. Pode passar mais um, Ana Júlia. Galera, antes de eu falar aqui, tá, da unificação italiana em específico, tá, eu vou dar uma ideia para vocês aqui, tá, rapidinho. Para vocês entenderem de uma forma genérica, tá? Tanto a unificação italiana quanto a unificação alemã, ela tem algumas coisas em comum, tá? Independente da gente falar os pormenores da unificação da Itália e os pormenores da unificação da Alemanha, algumas coisas são em comum para as duas, tá? 3 pontos marcam as características que vão evoluir para a unificação da Alemanha e da Itália. 3 características gerais, tá? A primeira delas, uma unificação. Agora até eu vou deixar alguém, se quiser me responder, o que é importante? Tá, eu quero criar um país. O que eu preciso ter no país? Olha minhas mãos aqui, tenta ver minha mímica aqui. Entre as pessoas, o que é fundamental para eu discursar em nome de uma nação? O que é fundamental? Existe o quê? Não está sendo muito claro isso, né? É imprescindível no processo de unificação italiana e alemão o quê? Flexibilidade, não é bem? Também, união do povo, perfeito. Que mais que a gente pode botar? União do povo, vai. Que outra, uma palavra só. Ah, vocês estão vindo além, vocês estão indo já, vocês estão ejaculação precoce histórica aí, mas calma lá. No sentido, né? Vocês lembram da nossa aula lá de pré-história que eu falei para a formação do Estado, uma das coisas importantes que a gente tem que ter? Galera, uma coisa, deixa eu mesmo falar, tá? Para não ficar confundindo vocês aí. Isso, cultura do próprio povo. Como é que a gente pode chamar isso, Bruna? Como é que o povo se reconhece nessa cultura? O povo tem uma. Quando o povo consegue se enxergar entre si dentro de uma cultura, né? E se reconhece. Língua, quase. Identidade. Ponto para o João. Identidade. Identidade cultural, importantíssimo, tá? João, tá? O João, como acertou aqui. Ô, João, tu ganhou um brinde, tá? Durante o Enem, eu vou poder fazer contigo o Enem, tá? Isso é um projeto que o Solução está fazendo para os alunos. Quando você tem uma questão numa matéria, o professor está junto com o aluno na hora da prova. Se fosse. Ah, muito bem. Galera, então a identidade principal, né? Criar um país tem que ter uma identidade, imagina, né? Identidade cultural, os italianos, os alemães, né? E aí tem outra coisa por trás disso muito importante. Obviamente que tinha, né, essa ideia de identidade, porque, vejam bem, gente, a Itália e a Alemanha, só para vocês entenderem aqui, nessa época, eles viviam subordinados por outros impérios, entende? Outros impérios que mandavam neles. E sentiu que podiam ser livres e independentes, se unificar no território, né? Definir o que é nosso e o que não é nosso, nossas fronteiras. Só que tem outra coisa por trás também no processo de unificação, que são os capitalistas dentro desses países, os burgueses, os industriais, e alguém falou uma coisa muito importante antes, moeda nacional, mercado nacional. Gente, para todo país que quer ser forte, tu precisa ter um mercado unificado, entende? Tu precisa não ter, tu precisa ter o fim das fronteiras, alfândegas, moeda. A Alemanha, até, imagina você, a Alemanha, antes de se unificar, tinha 103 moedas diferentes. 103, como tu sabe? É difícil fazer comércio assim, né? Então, para as regiões que tinham grana, para esses países, para as regiões mais ricas dessas regiões, era importantíssima a unificação. Olha, e esses grupos usavam muito o quê? O que eu falei antes, o discurso da identidade. Quando, na verdade, eles estavam preocupados mesmo em unificar o país no sentido de mercado, né? De moeda, mercado, sabe? Só que incentivava o que na população? O espírito da identidade, da pertença, do coletivo. Porque sem esse espírito não tem como tu criar, né? Não tem como tu criar uma nação, tá? Eu não vou dizer, não, vamos lá, vamos se unificar porque eu quero vender para vocês, eu quero expandir meu mercado. Não, né? Obviamente que eles vão estimular esse espírito cívico da identidade, o que é ser italiano, o que é ser alemão,
Em terceiro, né, eu falei 3 pontos, né, que unem né, que tem a ver com os fatores de unificação tanto da Alemanha quanto da Itália. O primeiro, a identidade. O segundo é a ideia de um mercado nacional, bem capitalista, isso. E a terceira, gente, é a insatisfação que esses dois territórios tinham com o Congresso de Viena. Vocês lembram do Congresso de Viena lá, né, no equilíbrio europeu? Então, tanto a Itália, que hoje é a Itália, quanto a Alemanha, estavam dominados por impérios, basicamente o Império Austríaco. Tá? A Itália, por exemplo, todas as mãos do Império Austríaco iam parte com a família da França. Só a parte norte da Itália é que era independente ali, que é a região do Piemonte Sardenha. O resto era dominado por outros. O terceiro ponto, Gabriel, é justamente isso: insatisfação com o Congresso de Viena. Tá? Esse é o terceiro ponto. Porque essas duas regiões, né, já sentiam aquela ideia de se unificar, de ser livre, mas estavam dominados por impérios, entende? Por outros governos, enfim. Então, esses 3 pontos, digamos que são os pontos que estimularam e que vão se desdobrar, né, no sucesso depois desse processo de unificação. Tá? E aí, gente, aqui tem umas coisas aqui para vocês entenderem. Tá? Eu vou aqui agora falando, olha, pormenores aqui, mas isso aqui é meio, né? É mais cronologia dos fatos, não é tanto a importância, né, para, digamos assim, para uma prova. Tá? Depois eu digo, o mais importante é o pós, assim, como é que ficou a Itália pós do que o desdobramento ali. Então vejam bem que desde 1848, desde 1848, a Itália, né, ela tem aí tendências de unificação, né? E veja bem, gente, em 1848, galera, nós temos 2 grupos ali, tá? Tentando esse processo de independência da Itália, tá? Um grupo mais ao sul, com Giuseppe Mazzini e Giuseppe Garibaldi, os dois Giuseppe, e o Garibaldi está aqui na foto. O Garibaldi que tinha lutado junto aqui, né, na Revolução Farroupilha, né? Que foi a Santa Catarina, casou com a Anitta, e pá, Anitta Garibaldi, né? Por causa dele, ficou Anitta Garibaldi e tal. E ao norte, o Conde Camilo Cavour, que está aqui embaixo, o gordinho ali, da bochechudo ali. E a diferença deles é o quê, turma? Os grupos do sul ali, eles eram republicanos, tá? E os grupos do norte, do Conde Cavour, eram monarquistas. Não absolutistas, tá? Monarquistas constitucionais, né? Mas acreditavam na monarquia. Então, esses 2 grupos, na década de 40, ali, 8, só que são derrotados por quem? Pela Santa Aliança, Congresso de Viena, que lembra, né? A Santa Aliança vinha para quê? Para derrubar projetos liberais, nacionalistas, de independência e barará. Então, nesse primeiro momento, não deu certo, tá? O projeto foi retomado, gente. Houve na frente sul agora só o Garibaldi, que liderou os camisas vermelhas, e ele era republicano, lembra de um republicano, tem uma república na Itália, né? E um grupo chamado Risorgimento. A palavra Risorgimento vem de ressurgimento. E a ideia de ressurgimento lembra o quê? Império Romano, né? O ressurgimento da aura do Império Romano, que era a Itália, imagina, Roma, capital do Império Romano, que de novo e tal. E também monarquistas, tá? Monarquistas ali dentro. E, gente, e aí tu tem um processo revolucionário nessa época, né, de conquistas, de baus, né, de tirar fora os grupos, os austríacos, do Império Austríaco que estavam no poder ali, e dominar a Itália, né, e conseguir fazer uma Itália independente. Então tem um projeto que vem do sul e vem do norte. E aí o que vai acontecer, gente? O grupo do Garibaldi aqui, ele vendo, olha que interessante isso, né? O Garibaldi vendo que os projetos eram diferentes, né? Porque o Garibaldi era republicano, a ideia do Garibaldi era republicana, e o do Ressurgimento, do Camilo Cavour aqui, era monarquista. O Garibaldi entendeu que antes de ser republicano, ele é italiano. E se esse movimento fosse livre, ele preferia o... Travou? Travou aqui. Travou?
comigo, tá? Não tem problema. Só dormindo agora. Deu umas travadinhas. Tá bom. Tá. Vamos ver se agora deu. Agora é para dar. Deu agora? Voltei? Foi, né? Agora deu, né? Beleza. Beleza. Então tá, gente. É porque deu, trocou de... Saiu do Wi-Fi aqui. Galera, retomando aqui, tá? Então, em 1848, gente, nós temos nesses dois grupos, né? O Garibaldi, Camisa Vermelha, e no norte o Ressurgimento. Garibaldi republicano, o grupo do Ressurgimento é o grupo monarquista. Garibaldi se retira, tá? Do conflito, ok? Se retira do conflito. E o que vai acontecer? Quem vai continuar esse projeto de unificação é o grupo do norte, o Ressurgimento, que em 1871 conseguem unificar a Itália, né, sendo um país monarquista. A Itália vira uma monarquia constitucional do rei Vítor Emanuel II. Porém, nesse processo de unificação, o que vai acontecer, gente? Nesse processo de unificação, eles tomam o quê também? As regiões da Igreja Católica. E não sei se vocês lembram, a nossa aula de Idade Média. Grande parte da Itália ali, lá do tempo do Pepino o Breve, do Império Carolíngio, lá, foi doada para a igreja, né? Que virou o patrimônio de São Pedro, os estados pontifícios. Então, essa região é da Igreja Católica. A igreja foi contra a unificação, não acreditava nisso, achava uma coisa do demônio. Então, vejam bem, gente, quando a Itália se unifica, temos um problema para ser resolvido. O Papa e a região de Roma da igreja não se reconhece na Itália como italiano. Vai fazer o quê? Vai matar o Papa? Não dá, né? E aí esse conflito entre a nova Itália surgida, novo país, e o Papa e a Igreja Católica ali dentro, ganha o nome de questão romana, que é justamente o quê? A questão né, que ficou em aberto, que é justamente a Igreja não reconhecendo a Itália, a Constituição, enfim. Galera, vou dar um spoiler para vocês, tá? Vou dar um spoiler. Essa questão romana de 1871, ela vai durar até 1930, 1929. Quando acontece o quê? Quando, dentro do fascismo, do Mussolini, ele faz uma negociação com o Papa. O Mussolini falou que para o Papa: tu quer essa parte de Roma para ti, Papa? Tu quer ficar com essa parte de Roma independente, sem ser italiano? Sim, mas eu quero que a Igreja Católica apoie o fascismo na Itália. Eu quero que a Igreja Católica abençoe nosso projeto. E aí o que vai acontecer? O Papa aceita, a Igreja Católica apoia o fascismo italiano e ganha de presente aquele território de Roma que ganhou o nome de Vaticano. Então, até 1929, de 1871 até 29, nós temos a questão romana, que é justamente os desentendimentos da Itália com a Igreja Católica que estava dentro de Roma. E a Igreja Católica do Papa não reconhecia a Itália, entende? Não se queria colocar, né, subordinada, né, e aí isso só vai se resolver em 1929 com o Tratado de Latrão, mas isso a gente vai ver daqui a pouco ali quando a gente trabalhar o fascismo. E também ficou outra coisa aqui que eu botei para vocês, ó, as províncias irredentas que não entraram, porque algumas regiões ao norte ali ainda, mesmo com a unificação, ficaram nas mãos do Império Austríaco, como a Istria, Tirol, Trentino, que só vão voltar para a Itália mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, por enquanto, ficar nas mãos do Império Austríaco.
Então, gente, o processo de unificação italiana, resumindo para vocês, ele vem de longa data, né? Ele vai funcionar, ele vai começar a dar certo na década de 1860. Tem dois grupos, os republicanos do Garibaldi e os monarquistas do Camilo Cavour ali, do Risorgimento. Quem leva ao fim o processo de unificação é o grupo do norte, do Piemonte Sardenha, do Cavour. E a Itália vira, então, uma monarquia constitucional em 1871, tá? E ficou para resolver o quê? Algumas pendências, como eu falei para vocês. Essas províncias de cima lá, que ainda ficar nas mãos dos austríacos, mas principalmente a grande pendência chamada de questão romana, que é a Igreja Católica não aceitando a Itália como país, não se reconhece. O padre se sentiu meio que em cativeiro, o Papa ali não aceita a Itália aqui e tal, que só foi se resolver em 1929, tá? Então, cuidado com isso. E vamos agora para a unificação alemã, que é, obviamente, a mais importante, não, né? Imagina o italiano ouvir isso de mim, né? Mas é a mais famosa no sentido de que o que vai acontecer com a Alemanha, gurizada, vai ter desdobramentos diretos para depois para a Primeira Guerra Mundial, tá? A unificação entre desse tiozinho que tá ali, de bigodinho ali, tá? Então, vamos lá, gente. Mesma coisa que eu tinha dito para vocês, tá? No Congresso de Viena, né? A região que hoje é a Alemanha, então, eram mais ou menos 39 estados dependentes ali, com várias moedas, mas que eram controlados, em última instância, pelo governo austríaco, né? Então, isso incomodava os alemães por isso, tá? E um detalhe importante, na parte nordeste, digamos assim, nordeste, tá, da Alemanha, tem a Prússia, que era uma região industrializada, uma região desenvolvida. E era uma região que ela estimulava, tá, o surgimento de um germanismo ali para se livrar da Áustria e tal. Okay? E vejam bem, como eu disse para vocês, tá? A mesma coisa acontecia com a Itália. Nós temos um território germânico, mas tutelado por outro império, né? Então, isso estimula as tentativas de unificação, de liberdade. Gente, o primeiro passo para a tentativa de uma unificação, ele vem na linha econômica. Em 1864, tá? Foi criada a Zollverein, do alemão, né? Zollverein, que significa o quê? Uma união aduaneira, né? Que seria justamente a eliminação de fronteiras, né? De pedágios, essa coisa de lugar para lugar, né? Não ter fronteira e tal, não ter aduana, tá? Certo? Ou seja, para o comércio funcionar melhor. Essa foi a primeira tentativa, a Zollverein, tá? E, gente, e também teve outras tentativas, assim, ao longo, né, de 40, 50, dentro daquela lógica das revoluções liberais, da primavera dos povos e tal, e barará, mas naquele momento, assim como aconteceu na Itália, naquele momento o processo de unificação da Alemanha foi contido, né, foi derrubado ali, foi controlado. E também, do mesmo jeito que da Itália, na década de 60, ressurge, então, um ímpeto de independência e de unificação da Alemanha. E aí vem uma figura importante, que é o tiozinho de bigode ali, Otto von Bismarck, que ele era da Prússia, tá? Da região ali que eu falei para vocês, industrializada, norte ali. E, gente, o Bismarck, ele ativou um sentimento na Alemanha que existe até hoje, na real, né? Ele deu um gatilho muito importante para a ideia do germânico, que foi fundamental para o bem e para o mal da história. Fundamental para o bem, para a unificação italiana, e para o mal, para os alemães se acharem a última bolacha do pacote. Então ele entra com a ideia do nacionalismo militar. A Alemanha é foda. A ferro e fogo. Ele vai dizer o quê, o Bismarck? Os alemães nós somos um grupo fadado ao sucesso, a conquistar. O germânico de verdade conquista. Mas para isso a gente tem que ter força. E uma força da produtividade e uma força bélica. A Alemanha será construída a ferro e fogo. O ferro da indústria, né, da produção, né, do crescimento econômico, e o fogo das armas, de um exército forte. E ele começa a estimular isso. E veja bem, ele é prussiano, norte. E galera, até vou mostrar para você aqui, ó, alguns conflitos, tá? Alguns conflitos. Essa ideia da Prússia, do Bismarck, tá? A ferro e fogo, do alemão ser
forte e militarizado e ser um grupo dado ao sucesso, à vitória, vai ser levado a teste. E eles começam a ganhar batalhas. A Prússia vence uma batalha contra a Dinamarca, depois vence a batalha contra a própria Áustria e vem conquistando. Ou seja, o Bismarck está certo. Está dando certo isso. Esse ímpeto unificador, bélico, né, do poder da raça germânica, funciona. Então, Bismarck, né, a Prússia do Norte, ela começa, gente, ela começa de cima para baixo, iniciar um processo de unificação do que viria a ser a Germânia, a Alemanha. Tá? E veja bem, gente, esse espírito da Alemanha, né, ele viria a ser caro mais tarde para muita gente, porque os alemães têm essa coisa, né? Somos diferentes, somos um pouco melhores. Com todo respeito aí, né? Mas veja bem, os alemães têm isso neles. Tanto é, só para você entender uma coisa, um recorte assim, tá? Até que no Rio Grande do Sul, muitas colônias, né, que são de origem de imigração alemã, têm esse ímpeto do alemão superior. Tanto que tem muitas comunidades, gente, que quando começaram a vir para cá, para o sul do Brasil, nem quiseram aprender a língua portuguesa. Não, a gente vai aprender a língua alemã. E ficaram, assim. Tanto que tem algumas comunidades aqui no sul que falam um dialeto alemão, um tipo de alemão, que não se fala nem na Alemanha mais. Sabe? Depois o Bismarck incentiva isso. Pode ver o caso do Terceiro Reich, do nazismo com o Hitler. O Hitler não inventou a roda, né? Ele não inventou isso. Ele estimulou algo que já existia. O Hitler soube aplicar muito bem para a Alemanha pós-guerra um ímpeto que já existia nos alemães. E soube engatilhar muito bem isso aí. Pois bem, gente, o que vai acontecer? Né, para eu resumir para vocês esse processo de unificação alemã. Pode passar para frente, Ana Júlia, para chegar na parte ali que eu queria. Tá? Galera, então, a Alemanha ela vai surgindo do norte para o sul, a partir da Prússia, tá? E aí, galera, a galera do sul, naquele momento, foi antipática, não queria, tinha um espírito mais nativista, mais a sua comunidade, e não quis adentrar a ideia da unificação. E o Bismarck, tão inteligente que foi, ele fez uma treta política, ele fez aqui não dá tempo da gente falar isso, mas ele meio que alterou um documento que o rei Guilherme da Prússia mandaria para o imperador da França, Napoleão III, né? E nesse despacho, nesse documento que ele alterou, dava uma ideia que a Prússia estava provocando a França. E, obviamente, né, gente, que a França já estava antenada, porque a Alemanha estava surgindo a ferro e fogo industrial e poderia ser mercado também concorrente com a França, né? E esse documento que foi alterado pelo Bismarck fez com que a França, naquele momento, declarasse guerra à Prússia. E aí o que acontece? O Bismarck incentiva o Sul. Vocês não querem se unificar com a gente? Preferem ser dominados pela França? Vocês preferem, então, ficar separados da gente aqui, da Germânia, e ser dominados pelos franceses, que nem falam a nossa língua. Então, isso meio que fez o Sul se unir ao resto. E aí lutaram, gente. Lutaram contra a Guerra Franco-Prussiana. Guerra Franco-Prussiana. Um detalhe, essa Guerra Franco-Prussiana foi vencida pela Prússia, né? E a Alemanha surge daí. Com a derrota francesa, a unificação alemã, e preste atenção, a unificação alemã em 1871, a coroação do Guilherme I, que está aqui na foto, da Alemanha, foi feita, sabe aonde? No Palácio de Versalhes, na França. Imagina, no Palácio de Versalhes. O inimigo te vence e é coroado na tua casa. E uma região que era rica em minério de ferro ali, que era rica em recursos naturais para a indústria, chamada Alsácia-Lorena, como a França perdeu essa guerra para a Prússia, também ficou com a Alemanha. Então, quando a Alemanha se unifica, de cara, ela já tem esse espírito bélico, esse espírito poderoso,
de somos superiores, e ela se estimula tanto que já em 1900 ela começa a ser uma grande competidora da Inglaterra, já vira uma forte potência europeia, até porque tem esse estímulo militar junto. E outra, no momento em que a Alemanha surge e se unifica, vencendo a França, pegando a Alsácia-Lorena e sendo coroado o rei dentro de Versalhes, começa o que, gente? Um espírito na França que a gente vai chamar de revanchismo. O revanchismo francês. Tá? No sentido de que todo francês que é francês de verdade não gosta de alemães. Então, a disputa alemã, a rivalidade alemã na indústria, nos mercados, a partir de 1871, principalmente contra a Inglaterra, e o sentimento de revolta da França contra os alemães, tudo isso é combustível para o que virá, tá? Na virada do século, que vai ser a Primeira Guerra Mundial, 1914. Então, a Alemanha surge com espírito bélico industrial e já começa a competir com outros países. E o espírito bélico da Alemanha faz ela não ser muito diplomática no primeiro momento. Isso gera tensões. E essas tensões vão levar à Primeira Guerra Mundial. Na aula que vem a gente vai ver imperialismo e revolução industrial já para caminhar para o século XX, para a Primeira Guerra Mundial. Tá, gurizadinha? Que Deus abençoe a quase todos vocês. Um beijo do Sor e até semana que vem. Até, professor.